Olá, vamos hoje para a segunda parte da entrevista com o engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, ex-representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CNT-Bio. Professor, no caso dos agrotóxicos, nunca se liberou tanto como hoje, né? E tudo que é proibido em outros países está sendo liberado aqui no Brasil. Não sei até se o senhor tem um número, parece que bateram todos os recordes, né, de liberação de produtos. Sim, bateram todos tipo. os recordes. Já são mais de 1.000 só desde o golpe. E veja, nós não temos realmente um liberou geral, né? É um liberou geral. E veja, nós não temos nenhum problema novo na agricultura. Exceto os problemas esses que estão sendo criados pelas transformações relacionadas ao uso desmedido de elementos que causam pressão ambiental, como os próprios agrotóxicos. Nós não temos doenças novas nem insetos novos, e temos milhares de venenos novos. Por que isso? Bom, existem vários motivos. Um deles é que esses venenos, que parecem ser novos, são em maioria antigos. São tão antigos que não tem mais mercados em outros locais. E a proibição deles em outros locais gera uma intenção de sua distribuição nos ambientes mais permissivos. Um outro evento é que uma empresa que tenha 10 ou 20 ou 50 agrotóxicos permitidos no seu portfólio, ela tem um valor de mercado maior. As suas ações aumentam conforme a sua possibilidade, a sua capacidade de envenenar. Então, existe uma busca por essa possibilidade de ampliação no rol, no cardápio, no menu que essas empresas estão autorizadas a distribuir. E, além disso, com o avanço do conhecimento a respeito desses venenos, assim como com o avanço do conhecimento a respeito do cigarro, a respeito das bebidas, a respeito de tudo que vem sendo consumido pela sociedade, o avanço do conhecimento traz melhor e mais acurada identificação dos problemas. Isso, em espaços de maior responsabilidade pública, gera a proibição de uso. Essa proibição de uso vem levando à transferência de fábricas de países onde esses cuidados passam a ser tomados para países mais permissivos. Então, isso faz com que uma das modificações previstas na legislação brasileira pelo pacote do veneno é de que se autorize a fabricar, a transferir para o Brasil, fábricas, inclusive, de agrotóxicos que são proibidos no Brasil, com a hipótese de que eles serão produzidos aqui e meticulosamente acomodados em embalagens que não vazarão para serem exportados. Eles serão proibidos aqui para serem exportados para países mais permissivos do que o Brasil ainda, o que imagino que não devem ser muitos. Imagino que essa autorização de fabricação aqui de produtos que são proibidos aqui é mais um mecanismo para garantir o uso desses produtos no Brasil. Mas não é só isso. Existem também alterações na maneira de olhar esses venenos. Como exemplo, nós temos casos como o do glifosato, onde o nível de tolerância considerado proibitivo de uso para consumo humano é 5.000 vezes maior no Brasil do que na União Europeia. Seria uma análise de segurança que diria que nós somos muito mais poderosos organicamente do que os franceses, os alemães, os suecos, e podemos engolir uma quantidade muito maior de veneno. Quando os testes eles dizem respeito a uma relação orgânica com a substância inorgânica. Não há nenhuma razão, exceto a política, para essa diferenciação. Um outro exemplo que talvez seja interessante, Gilberto, eu gosto de vinho. Eu não sei se tu gosta, mas boa parte da nossa população gosta de vinho. O pessoal mais do norte... O gaúcho, obviamente, é apreciador, né? Eu gosto de vinho. E eu aprendi, lá na infância, que até o padre... Até o médico recomendava um copo de vinho por dia é saudável para a saúde, isso não causa problema. Quando a gente pensa nisso, um copo de vinho é saudável, a gente imagina que existe um nível de tolerância que não causa problemas e que a partir desse nível causa problemas. Os limites máximos de resíduos agrotóxicos são estabelecidos com base nessa análise. Existe uma dosagem acima da qual os problemas ocorrem. E essa dosagem, como já comentei, ela é muito diferente para os brasileiros do que para os europeus. Mas, no caso da soja transgênica, quando ela foi aprovada no Brasil,
o nível máximo de tolerância de glifosato, de restos de glifosato na soja, foi aumentado 50 vezes. Isso corresponde a um padre ou a um médico dizendo assim: meu caro, 50 copos passou a ser o limite de tolerância de vinho que não causa mal à saúde. Uma decisão tomada e uma orientação dessa natureza, de um momento para o outro, significa uma intencionalidade muito clara de beneficiar, no caso do padre, a indústria do vinho e, no caso do Brasil, a indústria de agrotóxicos. Porque não há argumento que permita, de um ano para o outro, a tolerância, o resíduo máximo permitido, receber essa extrapolação. Aconteceu no caso da soja transgênica, porque ela é transgênica no sentido de que ela é modificada para não morrer recebendo um banho desse veneno. Mas ela absorve esse veneno que circula dentro dela e que está presente dentro dela desde que foi aprovada a liberação da soja transgênica em quantidades até 50 vezes superiores às que estariam antes da aprovação. Então, para legalizar esse evento, simplesmente se mudou o nível de tolerância. Vem acontecendo coisas semelhantes em outras instâncias da CTN-Bio. Essa decisão do limite máximo foi tomada pela Anvisa, mas mostrando que há uma relação entre as instâncias de avaliação de risco que nos permite ter essa insegurança com relação a organizações, a instituições públicas que eventualmente pesam entre os interesses de defesa do consumidor e os interesses de defesa das patentes, dos direitos comerciais, da lucratividade dos acionistas, pesam favoravelmente a esse último momento, a essa última perspectiva. E fazem isso, eventualmente, tomando a decisão de não decidir. As últimas variações, as últimas gerações de plantas transgênicas liberadas no Brasil incluem plantas e bactérias e micro-organismos alterados com base num processo de manipulação genética que é chamada de edição genética. A edição seria como, vamos dizer assim, uma correção de um texto, onde tu não introduz informações novas, mas sim apaga algumas palavras, apaga algumas letras. Esse processo de edição genética vem sendo considerado, em alguns casos, pela CTN-Bio, como não sendo um processo de criação de novos organismos geneticamente modificados. E a CTN-Bio decidiu que ela não precisa avaliar, não precisa tomar decisões sobre isso. O que significa que, na prática, nós estamos tendo no Brasil autorização para a comercialização de micro-organismos geneticamente modificados que sequer são avaliados. Nós estamos comentando agora as implicações de uma ausência de decisão do STF por 15 anos a respeito dos primeiros transgênicos. Mas estamos entrando numa nova fase onde a CTN-Bio vem autorizando liberação comercial de organismos geneticamente modificados que são por ela considerados como não geneticamente modificados, dado que a CTN-Bio entende que essa forma de modificação genética não gera modificação genética. É difícil até de explicar isso, porque é uma edição gênica que faz uma alteração no genoma, mas que a CTN-Bio considera que não gera um organismo geneticamente modificado diferente, gera algo que poderia acontecer ao natural e, portanto, não precisa ser avaliado. Não é essa a leitura na Europa. É essa leitura aqui no Brasil, e isso valoriza muito as empresas de biotecnologia que estão operando aqui no nosso território. Esperamos que o STF tome uma medida corretiva, na medida do que possa ser corrigido, porque o passado está alterado, mas que tome uma medida corretiva que impeça a expansão desses problemas, especialmente nesses casos em que veio comentando, onde a morosidade da sua decisão permitiu uma expansão da audácia da CTN-Bio ao longo dos tempos, chegando ao momento em que ela já decide sobre o que ela precisa, onde ela precisa e onde ela deve cumprir sua função constitucional, que é a avaliação de biorrisco para todos os organismos geneticamente modificados. Essa daria uma longa conversa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Não, então, eu ia justamente falar isso, professor. O assunto é super importante, né? Muito interessante, tem vários aspectos aqui que poderíamos discutir por horas,
Infelizmente, o tempo já avançou bastante. Mas, para encerrar, até pediria, caso o senhor consiga falar resumidamente, mas eu acho importante falar que tudo isso não acontece à toa, né? Há um lobby muito forte das empresas também, no sentido de que tudo isso aconteça, e tem uma entidade global, né, chamada CropLife, que está agora aqui no Brasil também, fazendo um lobby e atuando nos bastidores aí, para que se consiga, que essas empresas consigam atingir aí os seus objetivos. E me parece até que no Brasil, um dos dirigentes dessa empresa é um dos criadores do Partido Novo, né? Chama Christian Lobauer. É isso mesmo? Como é que é esse lobby aí? Não sei se o senhor poderia falar um pouco sobre isso. Com a expansão dessas grandes trades, dessas grandes empresas de escala internacional, as fronteiras e os regimes democráticos, as soberanias dos vários países simplesmente passaram a ser desrespeitadas. Empresas como essas são tipo ONGs, mas são ONGs de ação internacional e que trabalham no sentido de massificação das possibilidades da exploração internacionalmente. As modificações, bem, né? Essas são as novas formas de gerenciamento do planeta. Eles estão provocando alterações em todas as legislações ambientais. As modificações que nós observamos nas leis de sementes do Brasil estão acontecendo na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. Os transgênicos liberados no Brasil estão sendo liberados na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, em todos os países, com base nas mesmas argumentações, utilizando os mesmos estudos. É muito interessante observar, quando eu estava na CTNBio, chamei a atenção desse fato, existe um determinado inseto na Eurásia, no norte da Europa, que não existe na América Latina e que é um dos exemplos utilizados pelas empresas para atestar a ausência de impacto ambiental nos nossos biomas, aqui na América Latina. E esses mesmos exemplos são reproduzidos de um documento original em inglês, ele termina sendo traduzido para o espanhol, para o português, para o quechua, para difundir a mesma argumentação que tem a mesma origem num grupo cada vez menor de empresas. Com a aquisição da Monsanto pela Bayer, com a aquisição da Syngenta pela Xinchina, com a fusão da Pioneer e da Dow, nós temos um número muito menor de empresas, o que significa que 3, 4 pessoas em torno de uma mesa decidem criar uma ONG como essa CropLife, e essa ONG atua como se fosse independente das empresas, estabelecendo esses mecanismos que permitem que as leis sejam modificadas no interesse dessas empresas, dessas mesmas transnacionais. E como isso acontece em todos os países, nós percebemos que isso segue um mesmo comando central, que só é possível porque existem correias de transmissão que são fáceis de serem estabelecidas nesses países. Essas correias de transmissão funcionam pela ocultação da informação e pela relativamente simples obtenção de assessores. Nós observamos que existe em todos, ou em quase todos os locais, um avanço de representações cada vez mais reacionárias, mais contra a vida nos espaços de representação democrática. A democracia representativa vem sendo cooptada muito facilmente por essas transnacionais. Chegamos a um ponto em que o Brasil, votando essa tal de autonomia do Banco Central, impedirá que um novo presidente possa usar os mecanismos de controle da moeda para ajudar a desenvolver o Brasil, o país. Isso também se associa à venda das refinarias da Petrobras. Vejam, o Brasil, mesmo que fosse verdade que nós somos um país destinado a produzir apenas agricultura, nós precisaríamos de adubos nitrogenados. E a destruição da Petrobras, a venda das refinarias, nos coloca reféns de importação desses adubos que poderiam ser produzidos aqui. Como as fábricas de adubos são teoricamente distintas das fábricas de agrotóxicos, só se entende o benefício de dois segmentos do mesmo setor ao mesmo tempo
como sendo pautado por interesses que se associam aos dois. Nós não percebemos uma ligação direta entre, por exemplo, a Cargill que vende os grãos, e empresas que vendam os adubos, e empresas que vendam os agrotóxicos, mas essas ligações existem. Nós não percebemos porque nós acreditamos, porque a grande mídia nos leva a isso, nós acreditamos na tal de economia de mercado, na tal de concorrência livre, na tal de... nós somos tutelados por essa captura dos conteúdos e das informações. Nós precisamos de mais espaços para discussão como esse que a RBA permite. Eu terminei me estendendo porque eu perdi o fio da meada. Peço tolerância. Professor, mas agradeço muito a explicação do senhor e a gente volta a tratar desse tema assim que for possível numa próxima oportunidade, porque tem muita coisa a ser explicada, é necessário que fique bem claro para toda a população que está por trás, né, dessas decisões. Mas eu agradeço muito a atenção. Só mais uma observação, Gilberto, que nós somos centenas, talvez milhares de pessoas que trabalham nessa área e que poderiam ajudar com essas informações e, portanto, desafio as rádios comunitárias, as TV web, a procurarem os representantes da agroecologia nos seus espaços, porque há uma concentração dessas informações nesse grupo que hoje é composto por milhares de pessoas no Brasil. Com certeza. Vamos continuar discutindo esse tema, assim, de fundamental importância. Muito obrigado, professor. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Valeu, muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.